considerada uma pessoa com deficiência, porque na legislação nós temos, né, a questão do estoma, da ostomia, como sendo característico de uma pessoa com deficiência. A lei traz, né, essa vazão, essa amplitude que abrange a pessoa com deficiência, isso desde 2004, né, que nós temos toda uma evolução de direitos e de ganhos, né, de lutas realmente classicistas, onde tivemos essa alteração e essa inclusão, né, da pessoa com estoma desde 2004, o que é um ganho tremendo, porque aí nós já temos isso realmente assegurado em uma legislação. É extremamente comum a pessoa chegar, né, a pessoa com estoma, no meu escritório, ou nas palestras, ou até mesmo nas associações, e ela nem mesmo ter conhecimento de que a pessoa com estoma, seja definitivo ou provisório, é uma pessoa com deficiência, né, porque altera as características fisiológicas e gera um déficit funcional, né, e mobilidade reduzida, o que a coloca como PCD. É muito comum, infelizmente, e assim ele acaba não fazendo uso de toda a gama, né, de direitos que a pessoa com deficiência já tem assegurados. De vários direitos, né, com relação a direitos sociais, né, com relação ao INSS, né, a Seguridade Social, ao regime geral de previdência social, né, e ela tem realmente esse amparo dos nossos órgãos governamentais, né, da nossa gestão pública, de poder se valer, né, utilizar esse amparo, seja por meio de auxílio-doença, ou se a ostomia, né, tenha sido causada por algum acidente, o auxílio acidente de trabalho, se tiver ocorrido em âmbito laboral, e também mais à frente, né, após passar pelo auxílio doença ou auxílio acidente, a questão da aposentadoria por invalidez, porque muitas vezes quando a ostomia ela é definitiva, acaba gerando, né, essa perspectiva de direito da aposentadoria por invalidez, devido ao fato de a pessoa ela se incapacitar para a sua atividade laboral habitual. Então, ela acaba, né, tendo essa questão do direito previdenciário a ser resguardado. Temos também a questão dos direitos às isenções, né, que temos em âmbito administrativo, e se não for garantido em âmbito administrativo, poderá ser pleiteado, né, assim como os demais, após esgotamento da seara administrativa. Em âmbito judicial, já que nós temos isso consolidado em lei, né, em uma legislação nacional vigente, a questão das isenções, seja para, muitas vezes, né, quando a pessoa consegue atingir critérios cumulativos, as isenções, no caso, aquisição do veículo, né, seja ele 0 quilômetro ou usado, muitas vezes o que a pessoa, ou até mesmo isenção com relação ao veículo que a pessoa já tenha, né? Então dá para fazer uso desses direitos, isenções também com relação a imposto de renda, até mesmo com relação à aposentadoria por invalidez, então já teria essa isenção de tributação na fonte, né? Tudo isso a ser requerido por via administrativa. E com relação à área previdencial, ainda cabe colocar que a pessoa com estoma, como ela, né, se classifica como PCD, ela pode fazer jus ao BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada, também conhecido como benefício assistencial, que é devido hoje, pela nossa legislação vigente, a pessoa idosa a partir dos 65 anos e a pessoa com deficiência, onde a pessoa ostomizada, ela legitimamente se inclui. Sim, a pessoa com estoma, ela pode realmente participar, né, e ingressar no mercado de trabalho preenchendo cotas,
No mundo prático é algo declaratório, ou seja, quando ela for pleitear sua recolocação profissional no mercado de trabalho, ou até mesmo via concursos públicos, seja na iniciativa pública ou privada, ela deve, né, declarar, né, que é uma pessoa com deficiência, todos os serviços, né, de recolocação profissional, de inclusão profissional, eles têm, até por obrigatoriedade trabalhista, esse campo a ser preenchido. Então, realmente, a pessoa com estoma, ela tem que se autodeclarar, já que de fato é PCD, uma pessoa com deficiência, e assim pleitear o seu lugar no mercado de trabalho, onde as empresas realmente, né, elas têm que preencher essas cotas de inclusão, seja de pessoas com deficiência, ou algo muito interessante, de pessoas reabilitadas pelo INSS. Então, cabe colocar que as pessoas com estoma, após elas terem alta previdenciária, elas podem buscar junto ao INSS um documento, né, próprio, uma carta de reabilitação, né, profissional, uma vez que ela tenha tido alta ou que ela realmente resolva, né, reingressar ao mercado de trabalho, o que muitas vezes é até perguntado nas associações. E temos esses serviços, né, assistenciais, e essa questão também da reabilitação via INSS, onde ela pode se autodeclarar, tendo sempre o resguardo, né, de um laudo médico, informando o relatório médico, laudo médico, enfim, informando a sua patologia de base e as suas patologias, muitas vezes, né, quando são acumuladas, secundárias, né? O ideal é que esse laudo ele possa ser o mais completo e abrangente possível, com breve histórico, com as limitações, né, que a pessoa com estoma ela acaba tendo, e para que ela possa realmente levar essa informação ao médico do trabalho após todas as tratativas, né, de recolocação profissional, seja junto a serviços de recolocação profissional públicos, como temos os CATs, os PATs, enfim, serviços próprios oferecidos, né, pelos nossos órgãos públicos, seja na esfera, né, municipal, estadual ou até mesmo federal, hoje através da internet, e também serviços de recolocação profissional privados, como temos vários, né, sejam eles muitas vezes pagos ou gratuitos, para poder realmente, quando ela for pleitear sua recolocação profissional, ou até mesmo quando ela vai mudar de área de trabalho, vai se reinventar no mundo, né, trabalhista, ela possa informar, ter essa informação consolidada e atestada pelo profissional de saúde, né, devidamente habilitado para poder prestar essa informação, para que ela realmente tenha uma recolocação assertiva, que possa atender tanto o seu empregador, né, que está dando aquela oportunidade de trabalho, como as expectativas dela, as limitações, né, físicas dela, e realmente aquilo que ela pode ter de entregáveis para esse futuro empregador. Sim, existe previsão legal, a empresa ela tem que se adequar, né, uma vez que ela tenha mais de 100 funcionários e tenha que preencher, né, junto ao Ministério do Trabalho, as cotas, né, de PCDs, né, em seu quadro total de funcionários, né, a partir desse denominador, ela tem que se adequar para receber esses profissionais, sim. Não pode deixar a desejar nesse sentido. Se ela, nesse preenchimento, ela vai admitir, por exemplo, um cadeirante, né, uma pessoa que faça uso, né, de cadeira de rodas, ela tem que ter sua questão de acessibilidade totalmente preservada e resguardada para poder atender, né, esse cadeirante, ou seja, exemplificando, se essa empresa ela só dispõe de escadas, no momento em que ela admite, né, esse cadeirante, ela tem que ter rampas, tem que ter uma questão de acessibilidade para ele.
No caso específico, né, da pessoa com estoma, infelizmente temos essa questão, né, da necessidade fisiológica que tem que ser respeitada sim, como qualquer outra necessidade, né? E da pessoa com estoma, ela tem esse precedente da questão de utilização prioritária, né, dos banheiros, da questão de prioritária no sentido mais amplo da palavra, né, para que ela tenha as suas necessidades fisiológicas preservadas e respeitadas e não seja exposta, né, a nenhum tipo de dano de qualquer natureza e tenha o mais assegurada possível a sua dignidade da pessoa humana. Com relação à acessibilidade para a pessoa com estoma, nós temos um projeto de lei que infelizmente ainda não foi, né, tramitado, onde estabelecimentos que comportem a partir de 15 mil pessoas, há a obrigatoriedade desses estabelecimentos ter um banheiro, né, adaptado, ou seja, um banheiro especial com toda uma infraestrutura especial para atender a pessoa com estoma. Algumas cidades, né, e capitais, cidades até do interior já têm seguido esse projeto de lei. Algumas prefeituras locais já têm também através de suas câmaras, né, municipais de vereadores, já implementou, né, em seus municípios esse projeto de lei, que é extremamente interessante, extremamente acessível, onde nós temos, né, esse banheiro adaptado para a pessoa com estoma. E é um projeto, né, de arquitetônico que atende muito bem a pessoa com estoma, mas infelizmente não temos ainda essa garantia em empresas, salvo, claro, né, esse projeto de lei sendo tramitado e aprovado para empresas realmente de um porte muito grande, que tenham mais, né, que 15 mil funcionários em seu quadro, ou enfim, em seu acervo, ou até mesmo em ambientes corporativos, como por exemplo em prédios, né, em edificações. Isso passando, a gente teria que ter, né, em edificações corporativas, onde tenha um grande volume, né, de material humano, esses banheiros adaptados, né, para uso da pessoa com estoma. O que é extremamente interessante e que temos assim a felicitação de poder informar que alguns serviços públicos já têm, né, essa estrutura, alguns aeroportos, né, do Brasil também já contam, né, com esses banheiros, alguns shoppings também já contam com esses banheiros, algumas rodoviárias também e algumas entidades, né, públicas que prestam esse serviço público também já contam com essa estrutura em respeito à pessoa com estoma, o que é um ganho tremendo e pode realmente ser feito como vem sendo por deliberação, né, por normatização interna desses ambientes. E são assim de extrema necessidade e de utilização da pessoa com estoma. Faz toda a diferença se ter, né, essa estrutura adaptada a esse público.